O Sublime Peregrino, livro de Ramatiz, transmitido pelo médium Hercílio Moraes, capítulo 2. Então vamos a mais uma pergunta, que é o sistema de Ramatiz, pergunta e resposta. Poderias citar-nos algum fato ou versículo no Novo Testamento comprovando-nos o fato de Jesus não ser o próprio Deus encarnado? Ramatiz responde: Deus, o absoluto, o infinito, jamais poderia ser encausulado ou comprimido nas limitações da forma humana. Assim como um pequeno lago não pode suportar e conter o volume das águas do oceano. A Terra, planeta ou educação primária, a se mover entre bilhões, trilhões e infinitamente número de outros planetas mais evoluídos, jamais poderia. Tem um parêntese aqui. Jamais poderia, mas aí tem um parente aqui. Uma colocação aqui, que Ramatiz manda a gente ler, estudar, o livro Mensagem do Astral. Vai ser o próximo livro da gente aí, Mensagem do Astral, porque eu já estou fazendo postagem de 4 livros, então não vou. Daqui a pouco vou me atrapalhar, é muita coisa, tem 2 postagens com mais 4 livros, são 6 postagens, então o livro Mensagem do Astral. E também vamos ver outros livros aí, mas tem umas mensagens aqui importantes. Bom, aí continuando, parei aqui, poderias, né? Jamais poderias. Deus, ainda está falando de Deus habitar um corpo, mesmo como de Jesus, fluídico no planeta Terra. Isso é impossível. Bom, aí ele continua aqui. Justificar. Tá? Vou continuar aqui, onde eu parei aqui. Poderias justificar, porque tinha um parênteses aqui. A derrogação das leis do universo moral, no sentido de o próprio Deus tomar a forma humana para salvar a humanidade terrícola, ainda dominada pela cupidez, sensualidade, avareza, ciúme e orgulho e tantas outras grosserias, né? Isso seria tão absurdo como se convocar um sábio da categoria do Einstein, né, Albert Einstein, para ensinar os rudimentos da aritmética aos alunos primários. Deus jamais precisaria encarnar-se na Terra para despertar os terrícolas quanto aos objetivos superiores da vida imortal, a vida do espírito. A revelação espiritual não se faz de chofre, ela é gradativa e prodigalizada conforme o entendimento e o progresso mental das criaturas. Então, nós fomos criados simples e ignorantes. Então, para chegar a ser um Cristo planetário, nós vamos caminhar um tempo infinito para a gente se aperfeiçoar, para a gente absorver todo o conhecimento necessário na área moral, na área científica e todas as áreas. Assim, em épocas adequadas, baixaram à Terra instrutores espirituais como Antúlio, Namu, Orfeu, Hermes, Krishna, Forri, Lao Tse, Confúcio, Buda, Maharshi, Ramakrishna,
Kardec e Gandhi. Antúlio foi uma reencarnação de Moisés, que foi Abraão, que foi Elias, que foi Kardec. Tá? Então, os espíritos voltam. E como eles são espíritos de uma estatura moral absurda, eles trazem uma grande mensagem e vai mudando as coisas no mundo. Todos eles foram convidados por Jesus para colaborar na evolução da gente aqui na Terra. Todos esses. Jesus, finalmente, sintetizou todos os conhecimentos cultuados pelos seus precursores. Precursores porque ele enviou. E até por aqueles que vieram depois dele, também que ele enviou. O seu evangelho, portanto, é uma súmula de regras e de leis do código espiritual, estatuído pelo alto. O evangelho é um código de Deus, na verdade, tá? Que é moldado de acordo com... porque a essência da mensagem está ali. Como ela vem, com palavras como as palavras, os espíritos que trazem, isso é circunstancial. Mas a essência é o código moral, com a finalidade de promover a criatura, o espírito, né, aqui na Terra, o homem, a sua definitiva cidadania angélica. Aliás, é Jesus quem nos comprova não ser ele, o próprio Deus, porquanto do alto da cruz, né, o que ele diz lá? Um de seus momentos finais significativos, como é que ele diz lá? Exclamou Jesus: perdoai, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Por conseguinte, é absolutamente lógico e evidente que a sua súplica ao Pai, rogando pelos seus algozes, demonstra a existência na cruz do martírio de um filho espiritual, feito homem, e não o próprio Deus. Se Jesus fosse o próprio Celso feito carne, por que então ele se dirigiria a um Pai que, sem dúvida, estará nos céus, né? Porque a gente não sabe ainda nem o que é os céus. Agora vamos a mais uma pergunta. Somos da opinião que Jesus, apesar de toda a sua capacidade espiritual e graduação angélica, gozava de uma assistência excepcional do alto. Essa designação de filho de Deus deveria referir-se mais propriamente ao fato dele exercer uma atividade incomum na Terra. Não é assim? Antes eu vou ler uma nota aqui, tá? Tem mais uma nota aqui para a gente ler. Ele manda a gente procurar na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Abre aspas. Mas quando veio o cumprimento do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei. É evidente, continuando agora, que Paulo de Tarso, nessa epístola, Paulo de Tarso, ele era rabino, ele tinha um conhecimento limitado ao Velho Testamento. Ele depois que ele caiu do cavalo, depois de ter perseguido cristão, ter ajudado lá, insultado e motivado a lapidação de Estevão, o primeiro grande mártir do cristianismo foi Estevão. Primeiro, guardem isso, o primeiro grande mártir do cristianismo foi Estevão. Tá? Depois de Jesus, claro, porque o cristianismo começou em Jesus. Então Estevão foi o primeiro grande mártir, um espírito evoluidíssimo, que depois de lapidado por Paulo, ele e a irmã dele, que Paulo estava namorando para casar, e ela morreu de desgosto, porque Paulo, depois que ela viu que Paulo matou o próprio irmão, Abigail, né? Então, eles dois se tornaram anjos da guarda de Paulo.
muita coisa do que Paulo escreveu veio de Jesus através de Estevão e Abigail. A única epístola que Paulo escreveu mesmo dele foi a Epístola aos Romanos. As outras todas, a essência vem de Jesus através de Estevão e Abigail. Guardem isso aí, porque não é todo mundo que conhece essas coisas, não. Tem que ter meio século de estudo para poder chegar a essa conclusão, aprendendo com eles. Bom, então é evidente que Paulo de Tarso, nessa epístola, deixa bem claro que Jesus não é Deus. E se o mestre foi nascido de mulher e sujeito à lei, é óbvio que nasceu de um corpo carnal, não de comum ao humano, um corpo fluídico. O corpo de Jesus era fluídico, não era um corpo como o nosso. Entendeu? Jesus nem se alimentava do que a gente comia. Tudo que aparentemente ele se alimentava era dissolvido por um sistema que só ele sabe. Então, ele não podia comer carne humana, ou carnes desse mundo, porque o corpo dele não precisava. Vamos lá. Voltando à expressão, e se o mestre foi nascido de mulher e sujeito à lei, é óbvio que nasceu com um corpo carnal e de modo comum e humano, mas fluídico. Corpo carnal, fluídico. Só que Jesus não nasceu do ventre de Maria. Porque tem até uma comparação feita por um espírito iluminadíssimo que chamava Alziro Zarur, né? Reencarnou no Brasil, no Rio de Janeiro. Já tem 47 anos que ele desencarnou, que fundou a Legião da Bondade, e do qual eu sou pupilo dele, aprendi muito com ele. E foi Allan Kardec. Pouca gente sabe disso. Né? Tem alguns espíritos que dizem, Chico Xavier foi Allan Kardec. Chico Xavier cansou de dizer, ele foi a filha de Públio Lentulus, que depois passou a se chamar Emmanuel. Ele foi Flávia. Ele mesmo falou isso. É que tem gente que navega muito aí, mas não acompanha bem as coisas. Tira da sua cachola. Eu sei disso porque eu ouvi dele. Eu li dele. Vamos lá. E se o mestre foi nascido de mulher e sujeito à lei, é óbvio que nasceu de um corpo aparentemente carnal, parecido com o corpo humano, como os demais. A citação de Paulo não admite outra conclusão. Paulo de Tarso, um espírito de uma grandeza moral, espiritual, absurda. Sim, no sentido bom da coisa. Mas Paulo, ele era rabino. Então ele atropelou algumas coisinhas pequenas, mas se atropelou. Mas ele foi Paulo foi o baluarte de todos aqueles que ainda não eram cristãos e trouxe para o cristianismo. Jesus disse que ele era um diamante que precisava ser lapidado. Então, por isso que Jesus foi lá e convocou ele. Bom, já que você persegue os cristãos, mas você é um espírito bom, que sempre prezou pelas coisas de Deus, então vai cair do cavalo, depois eu vou mandar lá, esqueci o nome dele, mas começa com a letra B. Foi lá, que até disse, mas mestre, Jesus apareceu para ele e disse, vai lá e cure Paulo. Ele falou, mas mestre, Paulo, eu estou mandando. Ele foi lá, curou a cegueira de Paulo, Paulo daí em diante, porque ele viu Jesus nessa cegueira. Jesus perguntou a ele, por que me persegues, Paulo? Aí ele começou a pregar o evangelho como ninguém pregou na face da terra, enfrentando tudo e morrendo com toda a dignidade, né, como um exemplo cristão. Mas é isso, vamos ficar por aqui. Esse é o capítulo 2 do livro O Sublime Peregrino, só pode ser Jesus, né? Vamos em frente.